Bom dia, gente. Aula de áreas e perímetro das figuras planas. Então, gente, eu tô mudando o estilo do vídeo para ver se fica melhor, tá? E nós vamos começar a fazer uma aula um pouquinho diferente, tá bom? Agora eu tô imprimindo as coisas, não tô mais escrevendo, tá bom? Então, vamos lá. O que são áreas e perímetros? Primeira coisa, vamos pegar esse quadrado aqui, ó. Área é quando a gente quer calcular tudo que está aqui dentro. Isso é área. Perímetro, eu quero saber quanto que mede essas linhas aqui, ó. Então, ó, são coisas bem distintas, tá? Ó. Perímetro é a soma dos lados da figura. Então, se eu quiser saber o perímetro desse quadrado, eu tinha que somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Mesma coisa do retângulo. Mesma coisa do trapézio, tá bom? E área é a parte pintada dentro. O que significa área, professor? Vamos supor que isso aqui seja a sua cozinha. Concorda comigo que na cozinha a gente não põe cerâmica, piso, para ficar bonito? Aí o que acontece? Você não vai chegar lá no depósito e perguntar assim, né? Gente, eu quero que você me... Eu quero... Quanto custa para colocar cerâmicas num quadrado assim? Aí o cara vai olhar para você e falar assim, o que é esse quadrado que você está falando? Eu quero a área. O que é a área? A área, dependendo da figura, é o cálculo para medir isso. Você sabe que a gente compra piso por metro quadrado, então a área é metros ao quadrado, ou centímetros ao quadrado, ou decímetros ou decâmetros ou outras coisas, ou quilômetros ao quadrado, entenderam? Então a área é sempre ao quadrado. Por quê? Porque é lado vezes lado. O perímetro é apenas metros, centímetros, decímetros, quilômetros, tá? Beleza? Então vamos lá. Quais são as figuras que a gente vai estudar? Nós vamos estudar o quadrado, que a área é lado vezes lado, tá? A área é igual a lado vezes lado, beleza? O retângulo. Professor, por que o quadrado é lado vezes lado? Porque os quatro lados são iguais. Se você olhar o retângulo, o princípio é o mesmo para calcular a base. Para calcular a área, desculpa. Só que aqui está dizendo assim, ó, área é igual a base vezes altura. Professor, por que a altura não é A? Porque se a gente, o H veio de right. Right significa altura em inglês, né? Professor, por que a gente não põe A de altura? Porque senão confunde a altura com a área, tá? Então a letra da área é o A. A letra da altura é H. Se você olhar, não era esse vezes esse? Aqui continua esse vezes esse, mas como as medidas são diferentes, a gente chama a parte deitada de base e a parte em pé de altura, beleza? Vamos para esse lado aqui, ó. Trapézio. Então vamos lá. Se vocês olharem, eu tenho uma base de baixo e uma base em cima. Então a gente chama de Bzão a base maior e Bzinho a base menor. E a altura é sempre na vertical, aqui tá na inclinada, tá? Então aqui a gente não chama isso aqui de altura. A altura tem que ser sempre alguma coisa para cima, ou em pé, tá bom? A formulinha da área da base é essa aqui, ó. Área é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? O losango é a figura mais diferente que vocês vão ver, o losango e o círculo. O losango, ele diz assim, ó, nós temos uma diagonal que para nós é altura, então é a altura e a base. Só que a base e a altura estão no meio da figura, então a gente chama isso aqui de diâmetro, tá? Mas é a mesma coisa. Diâmetro menor e diâmetro maior. Formulinha da área é diâmetro maior vezes diâmetro menor dividido por 2. Depois, uma hora eu explico para vocês porque é dividido por 2, tá bom? Então vamos lá. Vamos subir agora e vamos agora outra fórmula. As últimas 3 que faltam. Pessoal, se vocês olharem o paralelogramo e o retângulo,
Então, ó, presta bem atenção. Vou fazer com a mão aqui para vocês verem. O retângulo tá assim. O paralelogramo tá assim, ó. Então, resumindo, gente, esse quadrado, esse retângulo aqui, ó, ele foi achatado e virou um paralelogramo. Então, se vocês olharem, o paralelogramo e o retângulo são iguais. A única diferença é que a gente não pode pegar essa medida, ó. Nós temos que pegar a altura. A altura também poderia ser especificado por aqui, ó. Ó, aqui também poderia ser a altura. Se vocês olharem, as fórmulas são iguais, ó. A área é a base vezes a altura. Base vezes a altura. Triângulo. Professor, base vezes altura dividido por 2. Por quê, gente? Ó, eu vou rabiscar o coisa aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, e eu fechar isso aqui, vai virar um retângulo, não vai? Então, presta bem atenção, ó. Esse pedaço aqui, ó, é igual a esse. E esse é igual a esse. Então, resumindo, dentro de um retângulo existe 2 triângulos exatamente iguais. Por isso que é dividido por 2. Porque se eu fizer base vezes altura, vai virar um retângulo ou um paralelogramo. Dividido por 2, vai dar 2 triângulos, beleza? E o círculo, gente, a área do círculo é π vezes r ao quadrado e o diâmetro é 2r. Então, vamos lá, ó. Isso é raio. Isso é raio. Raio. E isso é diâmetro. Então, presta bem atenção. Depois nós vamos fazer vários exercícios desse. Raio é diferente de diâmetro, tá? Diâmetro. Então, o que acontece? O diâmetro é igual a 2 raios. Se você olhar, o raio não é metade do centro à extremidade? Se você olhar, ó, daqui para cá é um raio, daqui para cá é outro raio. Então, o diâmetro é 2 raios. Beleza? O diâmetro é 2 raios. Ou raio é metade do diâmetro, tanto faz. E existe aqui, pessoal, essa palavra, essa letrinha mágica aqui, ó. Pi. Pi é igual a 3,1416 e assim por diante. Ela tem mais de 1000 números, gente. Tá? Então, o que acontece? Esse pi é a relação entre o diâmetro e a circunferência. Se vocês assistiram a aula do CMSP lá, o professor se matou para medir isso aqui, ó. Se eu pegar isso, essa medida, pegar uma linha ou uma fita métrica, medir isso daqui, ó. Medir isso. E dividir por essa distância aqui, ó. Por essa distância aqui, ó. Eu acho esse pi. Ele fez lá no CMSP. Beleza? Então, a primeira aula foi essa. Agora, as próximas vai ser cálculo, tá bom?